Olá, tudo bem? Como está a sua saúde mental? Hoje no nosso programa você vai ter mais informações sobre esse assunto tão presente nas nossas vidas. Vai saber também sobre o Observatório do Lago e um bate-papo super bacana sobre fotografia. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está começando. Bom, e o nosso primeiro convidado é o psicanalista Adebar Fernandes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço ao convite. Bom, doutor Adebar, a gente vai começar o nosso bate-papo. Eu já quero saber o seguinte, o que é a psicanálise? Tá, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de três áreas muito vizinhas, né? Que é a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia. Certo. E que, inclusive, as pessoas geram uma certa confusão. O que é psicologia, o que é psicanálise, o que é psiquiatria, né? Até Sim. Porque os três têm psi, né? Sim. Esse psi é alma. Alma, certo. Né? Então, a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia são áreas com distinções, mas as três cuidam da alma. Certo. Mas aí também é importante, Maria, a gente fazer uma abordagem que esse termo alma, que a gente vai tratar aqui nesse tempo, não tem relação com alma no sentido religioso. Certo. É alma como psique, como estrutura mental. Certo. Então a psicanálise, né, aí desdobrando o próprio nome, é análise da psique, né, análise da própria alma. Ou seja, né, a psicanálise é uma abordagem terapêutica que busca analisar a alma humana, analisar a estrutura da psique humana. Mas tem uma particularidade que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, que é que só a psicanálise faz, dentre as várias modalidades de terapia, que é buscar nessa estrutura da psique humana a compreensão do inconsciente. Certo. Né? Essa crença e esse exame do inconsciente, só a psicanálise faz. Certo. Bom, e como é que isso funciona na prática? Boa pergunta, que muita gente tem essa dúvida, né? Não tem nenhum milagre, né? Uma sessão de terapia, ela tem como ferramenta a fala do paciente. Se você for no médico reclamando de uma dor no seu joelho, se ele não for ortopedista, ele vai te encaminhar para um ortopedista. Tu vai fazer um exame e vai ver Perfeito. O problema. Exatamente. Agora, e aqui dentro? Exatamente, exatamente. Você seria uma boa psicanalista. Acho né? que não. Que exame que se faz Sim. da mente? Aí tem outra questão interessante da gente falar. Porque mente e cérebro não é a mesma coisa. Né? Cérebro é um órgão, é uma massa cinzenta que tem aqui dentro do crânio. Mente é um produto subjetivo desse cérebro. Então, máquina nenhuma faz exame do cérebro. Né? Aliás, da mente. Do cérebro, sim, ressonância, né? Sim. Agora, nenhuma máquina faz um exame da sua mente. Você pode ir para o hospital mais sofisticado do Brasil, sírio-libanês, e pedir uma ressonância do seu cérebro. Você vai ter um extrato completo do funcionamento do seu cérebro, mas não vai sair nenhuma tristeza, nenhuma alegria da Maria nesse exame. Isso é subjetivo, isso é invisível. Então é através da palavra que o senhor estava falando, que você estava falando, que vai identificar exatamente essa questão. Aí vem, ligado a isso, que também eu acho recorrente, a questão da saúde mental. Falando, né, como que a psicanálise analisa ou observa, como nós estamos hoje enquanto saúde mental. O que é essa saúde mental que tanto a gente fala hoje? Para a gente falar de saúde mental, vamos falar um pouquinho, né, de saúde fisiológica de um modo geral. Né? O que é uma pessoa que está em bom estado de saúde, no seu sentido convencional? É aquele que o coração está funcionando, que os rins estão funcionando, que o joelho está funcionando, que os olhos estão funcionando, né? Ou pelo menos medianamente, porque eu uso óculos, né? Mas isso é saúde, né? Isso é saúde. E quando fala em saúde mental, muita gente acha que isso é algo abstrato, né? Que às vezes é uma certa frescura, que
que é psicológico. Isso é psicológico, isso não existe. Não existe, né? O que é psicológico existe, né? Claro. Então, saúde mental, e a gente precisa entender que a mente é produto do cérebro, e o cérebro é um órgão do corpo, é uma extensão do corpo. Então, saúde mental é essa condição em que as suas emoções estejam funcionando em pleno equilíbrio. E hoje, como estamos? Bastante bagunçado a nível de mundo, né? Nível de mundo. Hoje, só a questão de ansiedade, por exemplo, mais de 200... A minha próxima pergunta, se a ansiedade está relacionada a essa questão. Profundamente, né? Nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrendo com ansiedade, né? Que equivale à população brasileira inteira. Certo. Né? Então, sim um distúrbio, né, da própria equação das emoções. Doutor, e como a gente trabalhar isso? Como lidar com isso? Porque tem cura, primeiro, tem cura isso, a ansiedade, trabalhar a questão da saúde mental, como a gente deve fazer, né, para lidar com essas situações, com as nossas emoções, com tudo isso que está aqui dentro, como o senhor colocou, não é visível quando nós temos algum sintoma físico, mas existe, está aqui dentro. Como lidar com tudo isso? Maria, há mais de 2000 anos, um camarada chamado Sócrates falava em conheça-te a ti mesmo. E até hoje essa frase roda aí nas redes sociais, mas não se entende muito bem o que é isso, ou se acha que isso é muito fácil, né? Conheça-te a ti mesmo. É o princípio elementar básico do autoconhecimento, de quem é a Maria. Ela conhece as próprias emoções, ela tem um domínio sobre as próprias emoções, como que ela dialoga e relaciona com essas emoções. Isso, é claro que nós estamos sendo simplistas aqui, até pelo fator tempo, mas isto é um princípio elementar de autoconhecimento. Então, saúde mental passa necessariamente por esse mergulho no próprio eu, por esse mergulho no próprio ego, por esse mergulho na própria estrutura existencial humana, né? E conectando isso com a sua pergunta sobre ansiedade, o que é a ansiedade, em linhas gerais? É excesso de futuro, né? Muitas das vezes também excesso de passado e escassez de presente. Pouco de presente. Para a gente finalizar, que o nosso tempo está terminando, até que ponto essa tela digital contribui para essa coisa que a gente está vivendo, essa questão da ansiedade e da falta de saúde mental? Ou não contribui? Claro que contribui, né? Como eu entendo que a ansiedade é essa escassez de presente, o tempo todo a gente está projetando o futuro, o amanhã. Né? A gente tem, por exemplo, um recurso aí no WhatsApp que acelera o áudio que eu recebo em uma vez e meia e duas, né? Então, se eu recebo um áudio de 30 segundos, eu olho para esse áudio e digo, não, vou botar acelerado em 2 vezes, que eu vou ouvir em 15. Né? Então, tudo isso contribui para que eu esteja muito mais focado no daqui a 30 segundos para frente do que nesses 30 segundos que eu estou vivendo agora. Então, a ansiedade está muito ligada a essa escassez de presente. Doutora Adebar Fernandes, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e ter trazido informações tão esclarecedoras que são importantes para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição. E aqui também estaremos sempre à disposição. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Neste bloco, a gente recebe o Célio de Oliveira Júnior. O Célio é economista e é o responsável técnico pelo projeto Observatório do Lago. Tudo bem? Tudo Seja bem, muito bem-vindo ao nosso programa. E é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Célio, quero começar o nosso bate-papo te perguntando o que é o Observatório do Lago? O Observatório do Lago ele surgiu diante de uma problemática que nós tivemos há alguns anos atrás. E foram uma série de fatores que a gente queria fazer eventos no lago e a gente não achava os responsáveis por alguns serviços. Certo. Exemplo, nós praticávamos ciclismo na ponte
e nós precisávamos fazer a limpeza da ponte que liga Palmas a Luzimangues. Certo. E a gente demorou 4 dias para achar o órgão ou entidade que era responsável por tal limpeza. Daí houve a nossa primeira problemática. Hoje nós não sabemos quais são os agentes ou os órgãos que são responsáveis por gerir e fazer a gestão do lago. Eles existem, né? Mas a informação, ela não é compartilhada, então a gente não tem acesso, tem que ir lá direto e buscar. E essa é a nossa segunda problemática que o Observatório do Lago tende a resolver, que é a publicidade das ações. E de que forma vocês pretendem trabalhar? Que me parece, é uma ação transversal, com a participação de vários órgãos, Sim, é isso? Do Estado. Exatamente. O que acontece o lago, ele é um bem público. E como todo bem público, ele tem 2 fases. A fase primeira de implantação, implementação ou construção, e uma segunda fase que é a gestão e manutenção. Todo bem público, quando você implementa e constrói, ele precisa de um exame de multidisciplinar, tá? Para fazer aquilo que acontece. Um exemplo, uma estação de tratamento de água, você precisa de estudos sociais, estudos ambientais, estudos econômicos, e depois que essa estação está pronta, ela parte para a BRK, parte para a ATS, para uma entidade que vai gerir essa estação de tratamento de água. O lago foi a mesma coisa. Houve inúmeras instituições e privadas também, como BRK, EDP Ambiental e Investico, que fizeram a implementação e construção. Mas agora nós já estamos no segundo momento, que é a gestão. E a gestão do lago, ela também é multidisciplinar. Ela parte de temas como pesca, turismo, envolve vários agentes. Hoje, nós não sabemos exatamente quais são os limites de atuação de cada agente em cada entidade. Por isso que o observatório traz para responder 2 problemáticas. A primeira problemática é qual é o limite e responsabilidade de cada órgão, e a segunda, que é fazer isso ao público, trazer uma publicidade dessas ações. Certo. Você é o técnico responsável, a instituição que é a responsável, vamos dizer, a cabeça do projeto, é uma iniciativa do governo do estado por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Você é o técnico responsável. Em que fase vocês estão? O projeto já foi elaborado e agora, qual é a fase que o projeto se encontra? Bom, o secretário Marcelo Leles, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, startou esse projeto reunindo 26 órgãos e entidades para uma reunião, para nós começarmos a fazer o primeiro mapeamento. Órgãos do Estado? E entidades também. Também que são ligadas. Isso, todo mundo que tem uma ligação no lago. Certo. Tá? A parte privada nós temos CEI Lago, os comitês de bacia, nós temos Investico, BRK Ambiental, EDP Ambiental. Todo mundo da sociedade, tanto pública quanto privada, que de alguma forma impacta o lago, vai ser ouvida nesse primeiro minuto para nós podermos elencar os limites de atuação. Até onde o Naturatim se envolve, até onde a Marinha se envolve, até onde os bombeiros se envolvem, tem a responsabilidade com o lago. Após esse primeiro monitoramento, a gente vai ver os indicadores. O que é que cada pasta pode nos responder e pode dar de informação para a população que hoje não existe nenhum sítio na internet ou nenhum endereço eletrônico. Isso com relação a informações com relação ao lago. Isso, em e relação de que ao lago. forma o observatório vai disponibilizar essas informações para a população? No terceiro momento, que nós já tivermos essas informações, os limites das atuações e os indicadores de cada órgão, a gente vai criar um ambiente virtual. Uma plataforma virtual. Sim. Atualmente, ele vai ser disponibilizado em formato de site. Tá? Mas estamos estudando ainda a probabilidade de crescermos para uma plataforma via app ou até mesmo um sistema que possa ser alimentado por todo mundo, tanto dos agentes públicos quanto dos agentes civis, que de alguma forma também impacta com o lago. Certo. Para a gente encerrar nossa conversa, o que vocês esperam com esse observatório? A gente espera responder perguntas que hoje a comunidade faz e nós ou não temos a resposta e se temos não é publicada. Perguntas como, as águas do lago são limpas e boas para o consumo? Se são limpas, o quão limpo ela é? Certo. Os flutuantes de Palmas,
qual é o impacto ambiental que o flutuante exerce dentro do lago. E esse impacto ambiental é maior que o econômico? Essas respostas vão ser disponibilizadas no site, alimentado pelo setor público. Certo, bacana demais, importante, necessário, porque a gente que trabalha, a gente precisa hoje, informação é tudo na vida, né? Conhecimento. E no Tocantins, eu costumo dizer, na condição de jornalista, a gente ainda tem dificuldades com os dados. Como você falou, essas informações até existem, mas elas não estão disponibilizadas. Então, parabéns à Secretaria do Meio Ambiente de coordenar, chamar esses órgãos para uma ação transversal, né? E para a gente ter mais informações sobre o nosso lago, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Né? Célio, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Não saia daí que a gente volta já já. No último bloco deste programa, eu recebo a jornalista Angélica Lima. Angel Lima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui com você. Grato pelo convite. Imagina, eu que estou felicíssima de você estar aqui conosco. Bom, você é jornalista, é extremamente criativa e aí, de repente, não tão de repente, trilha para a fotografia, né? O que te fez trilhar para a vertente fotográfica? Então, por ser jornalista, né, por formação, a gente tem a disciplina de fotografia e fotojornalismo, né, na Universidade de Comunicação. E, assim, a fotografia faz parte da vida de muitas pessoas e da minha não foi diferente, né? Mas aí, durante a faculdade de comunicação, o contato se estreitou, né, com a fotografia. E o interesse, né, a curiosidade pelas técnicas foi aumentando. E aí eu fui experimentando, né, coisas novas, estudando mesmo a fotografia. E o trabalho, né, e mesmo na época da faculdade, eu já comecei a atuar no jornalismo como repórter, escrevendo. Mas sempre tinha alguma coisa para fotografar. E aí eu ia registrando ali, sem muita pretensão, né? Sem muita ambição ali como fotógrafa. Mas começou assim, né? E com os estudos o interesse foi aumentando e trabalhos voltados à fotografia foram surgindo naturalmente. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu fiz um concurso para a área e atuo com isso hoje, no dia a dia, em vários nichos, né? Que é bem abrangente, né? Então, desde eventos até a fotografia artística. Agora, eu já vi o seu trabalho, parte do seu trabalho, você é muito criativa, tem umas coisas assim maravilhosas. Aliás, todo o seu trabalho é muito bonito. Obrigada. Tem temas assim que você prefere ou são nichos que você vê e aí você já... alguma coisa te chama a atenção? Como que isso acontece? Então, eu tenho uma preferência, né? Esse trabalho, né? A fotografia permite a gente exercitar, né? E pesquisar as preferências da gente, né? Eu tenho uma preferência por natureza. E, em específico, o cerrado, né? Que é o bioma em que a gente vive, né? Então, os temas principais é natureza. Também tem a coisa da questão do gênero, né? As relações entre feminino e masculino. Isso também é um assunto que eu abordo com o meu trabalho artístico, né, no caso, que também é uma forma de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? A fotografia proporciona isso também. Quando a gente vê um tema não só com os nossos olhos, mas através das lentes. E aí o resultado daquilo te dá uma outra perspectiva, né? E também outros assuntos, tipo, como africanidades, o feminino, são os assuntos que ultimamente eu tenho pesquisado na fotografia. E você tem participado de projetos, né, Angélica? De editais, né? Eu tenho visto aí alguns trabalhos seus
Já puxando para o audiovisual, você também tem esse interesse, vem trabalhando com audiovisual? Sim. O audiovisual, de certa forma, foi puxado pela esse trabalho já com a imagem, com a fotografia? Exatamente. Eu comecei a atuar mais especificamente com fotografia em 2014, né? E a imagem, a fotografia é a imagem estática, né? Sim. E o cinema é a fotografia em movimento. Movimento. E aí eu senti uma necessidade de ampliar assim, o conhecimento sobre a imagem. E calhou que surgiu um curso, né, uma especialização na UFT em documentação audiovisual, e eu decidi fazer. E aí é um universo que está se abrindo e realmente amplia o olhar, né, para a produção da imagem fotográfica também, né, porque o audiovisual, o cinema, né, tem a fotografia. Sim. E eu estou gostando bastante dessa experiência. Mas, por enquanto, a coisa do audiovisual está mais no estudo e estão surgindo algumas possibilidades aí de desenvolver uns trabalhos nesse campo também. Bacana. O que a fotografia representa para você? Imagem de maneira geral. A imagem é um objeto e também um instrumento, né, que proporciona a gente conhecer o nosso entorno, né, o mundo, e também, ao mesmo tempo que você amplia o seu conhecimento de um lugar, de uma pessoa, de uma situação através dela, você também pode se ver naquilo também. Como é que você se posiciona em relação àquele lugar, àquele assunto, né? Eu sempre penso muito nisso. Nossa, essa foto, gostei dessa foto. Eu fiz essa foto, gostei dessa foto. Mas eu gostei pela estética ou porque aquele momento era um momento bom também para mim, né? Então, é um instrumento de autorreconhecimento e compreensão do todo. Assim, para mim, Sim. funciona muito dessa forma. Então, é assim que eu busco produzir o meu trabalho. Bacana, Angélica. Muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela sua participação, né, por ter aceito o nosso convite aqui no nosso programa. E sempre que você tiver esses projetos legais, a gente está à disposição. Obrigada. Obrigada a você, Maria. Muito sucesso no programa, no Mosaicos. E você, sucesso na fotografia e no audiovisual também, né? Obrigada. Prazer estar aqui. Que pena, o programa terminou, mas no próximo domingo a gente está aqui à 13h. Uma boa semana e até lá.